Fala galera, beleza? Professor Davi Ribeiro na área de novo aí. Vamos continuar dentro do assunto de genética, que é o assunto que eu já falei para vocês que eu gosto, que eu amo, né? Eu curto demais, né? Essa parte de genética e a parte de fisiologia. Tá? São interessantes porque mexem com a gente, né? Bom, a gente já viu a primeira lei de Mendel, a gente já viu como é que entra o cálculo de probabilidade e agora a gente vai ver qual foi o real experimento de Mendel aos seus achados, tá? Porque a gente vai começar a ver agora a segunda lei de Mendel, né? Só para lembrar vocês, não fiquem com aquele negócio na cabeça. Mendel fez um estudo e depois outro. Não. Ele chegou à conclusão das duas leis de uma forma conjunta, né? Até porque ele fez os experimentos todos juntos. A diferença é que a partir de agora a gente vai ver duas ou mais características sendo estudadas juntas. Então vamos lá para as transparências, para o PowerPoint, para a gente entender o que é a segunda lei de Mendel. Então vamos lá começar a ver o conteúdo de hoje. Primeiro, lembrando, ele fez a pesquisa com mais de uma característica. No caso, a gente destacou ali na primeira lei que eram 7 características, né? Altura da planta, cor da folha, cor da ervilha, cor da vagem e por aí vai. Então, a gente vai realmente ver agora o que aconteceu. Só que para a questão didática, a gente vai pegar duas características. Uma que a gente já conhece, a cor da semente, e junto com isso, nós vamos colocar a forma da semente também. Tá? Então, estamos juntando duas características. A cor, que a gente já conhece, e a forma, que é uma coisa nova. Em relação a tá? Ó, no início foi parecido com o que a gente viu na primeira lei. Só relembrando, essa geração que deu início a tudo, a geração parental, e essa geração resultado, a F1. Continuando igual na primeira lei. Ele permitiu, ou ele fez, a autofecundação de duas ervilhas F1. Tá? E nesse cruzamento, o que deu? Veremos daqui a pouquinho o que deu. Ó, então, quando ele permitiu a autofecundação das amarelas, eu comecei a ter 4 fenótipos possíveis. Amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e ressurgiu o verde rugoso.
Tá? Isso aí a gente não pôs genótipo ainda, foi só o fenótipo. Tá? Então, em F2 só existiam essas possibilidades de fenótipos. Olha que legal. Agora vamos passar para genótipo, esse cruzamento, para vocês verem o tanto que o negócio vai mudar em relação à primeira lei. E às vezes onde está a dificuldade de muita gente. Tá? Fazendo os cruzamentos agora envolvendo os genótipos. A ervilha amarela e lisa, ela tem o seguinte genótipo. Vzão, Vzão, porque é amarela. Rzão, Rzão, porque é lisa. Já a ervilha verde, e aí a gente vai para a segunda lei já, tá? Ela é verde e rugosa, então ela é em relação à cor Vzinho, Vzinho, em relação à forma Rzinho, Rzinho. Olha o pulo do gato que titio Mendel, Gregor Mendel, descobriu. As ervilhas amarelas e lisas de F1, vão pensar comigo aqui, eu vou fazer até de azul clarinho para a gente ver. Se aqui eu só tenho Vzão, eu sei que em relação a V, o gameta vai ser só Vzão. E em relação a R, se só tem Rzão, vai ser Rzão. Aí Mendel olhou e falou, poxa, descobri uma coisa interessante. Descobri que na formação dos gametas, o par de alelos, por mais que eu tenha mais de um, se separam de forma independente. E ficou conhecido como lei da segregação independente. Da verde rugosa, o gameta tem Vzinho em relação à cor e só Rzinho em relação à forma. Então, a F1 fica com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Esse é o genótipo dele. Lembrando, o que aconteceu? Ele, né, essa aqui é a geração parental, e aqui é F1. Ele fez o cruzamento entre duas ervilhas F1. Ou seja, ele cruzou duas ervilhas que tinham o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o que deu isso, Davi? Vamos lá ver o que deu. Porque quando eu falo de genótipo, eu não posso fazer mais o F2 e vocês vão entender o porquê a partir de agora com o próximo slide. Mas vocês estão comparando, de um lado, eu pus o fenótipo e do outro lado o... Vou escrever mais para cá. Do outro lado eu pus o genótipo. Olha só que interessante. Dá para comparar, eu fiz este propósito, para vocês acompanhar ou compararem, né, o que eu vejo, que está do lado esquerdo, e a informação do gene, que está do lado direito. Tá? Eu consigo deduzir o que eu vejo em F2. Já quando eu vou tratar só do gene, eu não consigo, poderia até descrever aqui, mas eu tenho uma forma mais fácil, né, o que aparece em F2. Então vamos avançar. Vou fazer o quadro de cruzamento da primeira lei. Ele é um quadro maior, tá? Bem maior do que o que a gente fez em relação à primeira lei. Deixa eu diminuir ele um pouco aqui. Tá? Ele é bem maior em relação do que a gente fez na primeira lei. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco.
a lógica é a mesma. No quadrinho esquerdo de cima, se divide em feminino e masculino, tá? Agora vamos ver. Lembra que o cruzamento é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Formou os gametas, eu já mostrei para vocês que eu tenho Vzão, Rzão e Vzinho, Rzinho, seja no masculino, seja no feminino. Por que que tem esses dois espaços? Que, devido à divisão celular, principalmente ao processo de meiose, tá, nos eventos de meiose, eu vou ter a formação de dois outros gametas, Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzão. Tá? Essa é a relação de meiose e segunda lei. Agora vamos formar os pares, tá? Vou botar em vermelho para destacar bem. Lembra, eu vou juntar a par da mesma letra, né? V com V, R com R. Então, vai demorar um pouquinho, mas aqui fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e Vzão, aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, desculpa, e aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, ó, já saiu alguém diferente aqui. Vamos continuar. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Outro diferente aí também. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, ó, esse é diferente na cor. Rzão, Rzão. E Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Última linha, para aí a gente poder avançar. Vzão, opa, fiz muito grande. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Olha, desculpa, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E, finalmente, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Bom, ó, eu tenho dois gametas que são heterozigotos. Fui para de 4 quadrinhos, quando era na primeira lei, eu fui para 16 quadros de resposta. Olha só que pulo. Se fossem 3, 16 vezes 4, que seriam 64 quadrinhos. Então, tem uma forma de simplificar isso daí, tá? Mas vamos avançar. Gente, são 16 quadros de resultado, 16 genótipos, alguns iguais, outros não. Então, a gente não vai trabalhar com proporção genotípica na segunda lei. Tá? A gente trabalha com a proporção fenotípica, que é melhor do que eu vejo, tá? Para trabalhar. São 16 quadros, cada um representa um 16avos. Na segunda lei, só olhamos a proporção fenotípica. Eu tenho 4 fenótipos, como a gente viu lá em cima, naquele slide preto, que é amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Tá? Eu vou voltar no quadrão que eu fiz ali, para a gente entender e preencher a proporção dessa galera aí. Tá? Então, vamos voltar ali. Bom, eu vou botar de laranja só para destacar. Tá? Se tem Vzão, se tem Rzão, é amarelo liso. Então, onde tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é amarelo, mas não é liso. 6. Aqui é amarelo, mas não é liso.
7, 8, amarelo liso, aqui é verde, verde, e 9 amarelos e lisos. Tá? Então, 9 ervilhas são amarelas e lisas. Agora, quantas são amarelas e rugosas? Para ser amarelo tem que ter um Vzão. Para ser rugoso tem que ser Rzinho, Rzinho. Então, vamos lá. Aqui, amarelo rugoso. Aqui é amarelo rugoso. E aqui é amarelo rugoso. Vamos aos verdes. Para ser verde, tem que ser só Vzinho, Vzinho. Para ser liso, tem que ter um Rzão. Então, aqui é verde liso. Aqui é verde liso. Aqui é verde liso. E aqui é verde rugoso. Tá? Então, vamos voltar para lá e preencher. Se eu contar lá, das 16 ervilhas, das 16 respostas, 9 serão amarelos e lisos, 3 amarelo rugoso, 3 verdes lisos e 1 verde rugoso, dando os 16 quadrinhos ali. Então, a proporção fenotípica é de 9 para 3, para 3, para 1, tá? Do que eu vejo das características possíveis. Legal? Antes de calcular o número dos gametas, só ensinar para vocês uma dica que eu vou dar aqui. Eu vou botar até de vermelho para dar uma destacada. Né? Vou botar uma dica aqui. Se você sentir dificuldade em fazer o cálculo na segunda lei, fazer aquele quadrão todo, você pode, aí a dica, separar em cruzamentos da primeira lei, lembrando de multiplicar, que aí entra na regra do E, os resultados. Por que que isso facilita? Tudo bem, com duas características heterozigotas, é fácil montar o quadro, mas a partir de 3 já fica muito complicado conseguir montar aquele quadro de uma forma fácil de entender. Então, se eu tenho 3, 4, 10, 20 características heterozigotas, separe em cruzamentos de primeira lei para achar o resultado. Aí é só multiplicar. Beleza? Então, vamos lá ver como é que eu calculo o número de gametas. Tá? Isso é importante. Para eu calcular esse número de gametas, eu tenho que usar essa fórmula G igual a 2 elevado a N. G é gametas, né? O número de gametas. Onde N é o número dos genes ou dos heterozigóticos. Tá? E aí eu peguei dois exemplos que se parecem, mas não são. Tá? Vamos lá. Esse primeiro aqui, vou calcular o número de gametas. 2 elevado a N. Qual é o N? Vamos ver quantos heterozigotos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu N é 5. Então, aqui é G igual a 2 à quinta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, olha só que delícia. 32 gametas que eu tenho sendo formados com 5 características heterozigotas. Olha a confusão que ia dar fazer o quadro com tudo isso, né? Você acabar errando. No outro exemplo aqui, vamos lá, G igual a 2. Qual é o meu N? Só os heterozigotos. 1, 2, 3. Então, meu N é igual a 3, então seria 2 a terceira, que dariam 8
gametas. Viu a diferença absurda que dá mudando a quantidade de heterozigotos? Então, galera, quer calcular isso? Às vezes até aparece assim nas questões, tá? G igual a 2 elevado a N, onde N é o número de heterozigotos. Eu posso ter 30 genes, mas se só um for heterozigoto, eu só vou ter 2 tipos de gameta. Para fechar então a aula de hoje, vamos aí tentar fazer o enunciado para a segunda lei de uma forma mais bonitinha. Tá? Porque quando eu defini no começo, eu defini de uma forma mais fácil de ser entendido. Tá? Então a lei da segregação independente diz que na formação dos gametas, os pares de fatores se separam independentemente um do outro. Tá? Essa é a melhor definição que a gente pode dar para a segunda lei, que é a lei da segregação independente. Beleza? Bom, galera, o que eu teria para passar de segunda lei era isso, né, uma introdução mostrando para vocês como acontece realmente, né, e eu gostaria que vocês lembrassem daquela dica que eu dei. Mais de 2 características heterozigotas separem cruzamentos da primeira lei, lembrando de multiplicar os resultados de cada cruzamento para você chegar à sua resposta. Gente, a segunda lei é isso aí, tá? Você precisa ter calma para fazer, você precisa ter paciência para ler e interpretar a questão, né? Aqui também, em alguma pergunta, se ele colocar o sexo para ser calculado, lembra de multiplicar por meio, né? As mesmas coisas que a gente usou, os princípios básicos que usou na primeira lei, a gente vai usar na segunda. Então é interessante você entender e dominar a primeira lei, que aí você consegue entender e dominar a segunda lei. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas características, por exemplo, grupos sanguíneos, que eu gosto de trabalhar dentro da segunda lei, porque eu trabalho não só o fator ABO, o sistema ABO, como eu trabalho, por exemplo, o RH, né? Porque não tem como você falar de sangue sem falar de RH. Né? Fala, qual é o seu sangue? A, tá, mas A positivo ou A negativo? Entendeu? Então a gente está acostumado a falar A positivo. O meu, por exemplo, é O positivo. Tá? Então, como a gente não consegue separar as duas coisas, eu gosto de dar na segunda lei, porque aí a gente vê as duas características juntas. Tá? Fora isso, a gente vai ter aula de casos especiais da segunda lei, que são aqueles casos que alteram o cálculo da probabilidade. E aí a gente vai ter um monte de coisa legal nessa aula. Tá? No mais, queria agradecer vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo de hoje. Se tiver dúvida, procura material de apoio, reveja essa aula, reveja as aulas de primeira lei. Se ainda persistir dúvida, manda pergunta no fórum, que eu respondo com o maior prazer. No mais, um abraço e até a próxima.